Olá pessoal, meu nome é Fabiano Ribeiro e vou apresentar para vocês hoje os principais resultados do meu projeto do CNPq Universal, que tem como título Leis de Escala e Aplicações em Sistemas Urbanos. Para começar, eu gostaria de mostrar esse gráfico que mostra a produção socioeconômica de uma cidade, né, medido pelo PIB, né, ou GDP, em função da população de uma cidade. Cada ponta aqui representa uma cidade. Em azul você tem cidades dos Estados Unidos, em verde você tem cidades do Brasil, né? E o que chama atenção aqui é essa linha de tendência aqui que captura bem a tendência dos pontos, né? E sendo uma linha de tendência num gráfico log-log, significa que uma equação do tipo lei de potência, como essa aqui, descreve bem esses dados, né? Então, apesar da diferença da posição no eixo Y aqui desses dois países, a inclinação dessa linha reta de tendência é aproximadamente a mesma para esses dois países que são totalmente diferentes do seu ponto de vista econômico e cultural, né? E a inclinação dessa linha reta, né, que é o chamado slope dessa reta, é algum número em torno de 1,15, né? Esse número é maior que 1, o que significa que quando eu aumento o tamanho de uma cidade, eu também aumento o PIB per capita dessa cidade, né? Ou seja, eu tenho uma situação em que cidades maiores geram mais riquezas per capita do que cidades pequenas, né? A nossa equipe organizou alguns dados experimentais para tentar medir outras variáveis que obedecem a esse mesmo aspecto, né? Vou chamar a partir de agora de superlinear scaling, né? No sentido que você aumenta o tamanho da população e você mais do que aumenta os valores de alguma métrica urbana. E a gente organizou dados de telefonia celular, né? Então a ideia foi usar milhões de dados telefônicos de modo a determinar o número total de contatos que uma cidade tem em função da sua população. E o que a gente obtém é que o slope dessa métrica, né, a quantidade de contatos de uma cidade em função da população, também obedece um regime superlinear, né, no sentido de que eu aumento o tamanho da cidade, eu mais do que aumento o número de contatos entre as pessoas, né, o número de contatos celulares, né. Por outro lado, tem algumas métricas urbanas, né, geralmente associadas com infraestrutura, que tem um efeito oposto. Continua sendo bem descrita por uma lei de potência, né? Eu continuo tendo uma linha reta no gráfico log-log, só que agora com um expoente menor do que 1. E sendo menor que 1, significa que quando eu aumento a população de uma cidade, eu reduzo a demanda per capita de infraestrutura, aqui no caso medido pelo número de postos de gasolina, né? Então você tem uma espécie de eficiência de escala, em termos do uso da infraestrutura de uma cidade. A gente organizou várias métricas aqui, presente aí em alguns trabalhos da literatura, e a gente acabou com esse histograma aqui, onde você tem variáveis de infraestrutura, o histograma de variáveis de infraestrutura em função do valor do beta, né, do expoente de escala, e o que a gente tem é que variáveis de infraestrutura possui um beta tipicamente menor do que 1, né, que eu tenho uma economia de escala, variáveis que estão relacionadas com algum tipo de necessidade individual, como, por exemplo, o consumo de água, né, você tem o beta em torno do 1, o que significa que o aumento dessa métrica urbana obedece um crescimento linear com a população. E, finalmente, você tem variáveis socioeconômicas, como é o caso do PIB, como é o caso do número de contatos sociais, que tem beta maior do que 1, o que significa que eu tenho um efeito superlinear, né? Eu aumento o tamanho da população, eu mais do que aumento os valores dessas métricas, né? Mas a questão é que a gente tentou responder ao longo do desenvolvimento desse projeto de que forma que essas leis de escala emergem, né? E para tentar responder isso aí, né, a gente visitou a literatura e a gente percebeu que a grande maioria dos trabalhos na literatura interpretam o urban scaling como consequência direta da interação entre pessoas. Então, por exemplo, geometria, organização hierárquica, densidade populacional, isso tudo combina de tal forma a aumentar ou diminuir as interações sociais das pessoas e, consequentemente, aumentar ou diminuir essas métricas urbanas, né? Então, a ideia é que os trabalhos sugerem uma probabilidade de encontro, né,
essa probabilidade de encontro é o que define diferentes modelos da literatura. Se eu tenho essa probabilidade de encontro, e ao multiplicar pela população N, eu tenho o número de encontros, ou melhor, o número de contatos de uma cidade, e se eu suponho que cada contato gera uma quantidade socioeconômica G, aqui, um ganho socioeconômico G, essa multiplicação aqui me dá o ganho total socioeconômico de um único indivíduo, né? O quanto o indivíduo produz em termos socioeconômicos. E é claro, se eu multiplico por N aqui, eu vou ter a quantidade total de riqueza gerada numa cidade, né? Então, só para colocar aqui alguns modelos, né, de que forma eles definem ou calculam essa probabilidade de encontro. Você tem aqui o modelo de Bittencourt, que considera que a probabilidade de encontro é uma relação entre a área acessível para um único indivíduo em relação à área total de uma cidade, né? Você tem os modelos gravitacionais, né, no qual a equipe desse projeto desenvolveu, né, que a ideia é que essa probabilidade de encontro ela é uma função tipo lei de potência, uma lei gravitacional, que decai com a distância elevada a um certo parâmetro gama aqui. E, finalmente, você tem o modelo do Molinero e Turner, que considera que essa probabilidade de encontro depende do interplay entre diferentes geometrias, da geometria da população e a geometria da infraestrutura na qual essa população está embebida, né? Muito bem, e além da identificação desses modelos na literatura, o que a gente percebeu é que, apesar de eles serem diferentes entre si em termos das premissas, o que emerge de vários modelos da literatura é que a integração de diferentes partes da cidade é o principal ingrediente para que haja os efeitos superlineares de escala, né? Então, eu preciso que as cidades interajam como um todo, de forma a gente observar esse ganho com a escala, né? Muito bem, passando para um outro problema teórico aqui, que foi extremamente necessário para o desenvolvimento do projeto, né? Suponha que eu tenho aqui uma estrutura fractal, né? Essa estrutura fractal é formada por pontos microscópicos, e eu quero saber a intensidade da interação entre cada par desses pontos, né? Então, eu imito aqui uma lei gravitacional, no sentido de que a interação entre cada par depende da distância entre eles, e com isso eu tenho o campo gerado por essa interação. Se eu faço uma soma sobre todos os possíveis pares aqui dessa estrutura, eu vou ter o campo total sentido por essa estrutura, né? E eu tenho aqui caso eu faça essa análise numericamente, eu vou ter o valor numérico aqui dessa somatória, né? Mas o que a gente percebeu é que a gente consegue resolver isso analiticamente e a gente chega nessa expressão. Eu tenho uma boa concordância entre esses dois resultados, aqui, diferentes aqui, né? Mas mesmo sendo, tem uma boa concordância entre simulação numérica e o resultado teórico. Desse resultado teórico, a gente consegue, a partir daquela expressão analítica, a gente consegue interpretar resultados aqui do ponto de vista de produção socioeconômica, né? Então, agora as interações aqui podem ser quantificadas, podem ser determinadas analiticamente, e o que a gente percebe é que a produção socioeconômica escala com n elevado a um beta, né, de acordo com esse modelo, onde o beta seria uma relação entre o gama, né, que é aquele parâmetro da lei de potência, e a distribuição fractal da população. Usando esse mesmo argumento, esse mesmo arcabouço teórico, a gente pode explicar outros contextos da cidade, né? Por exemplo, o efeito de ilhas de calor, que é aquele efeito que diz que que as áreas periféricas de uma cidade possuem temperaturas menores do que as áreas centrais mais urbanizadas da cidade. E esse modelo das interações entre pares pode ser interpretado aqui como sendo trocas de calor entre células construídas de uma cidade, né? Então, se eu considero que o efeito ilha de calor, ΔT, é proporcional a essa troca de calor entre células, o que eu tenho é uma relação analítica para esse efeito ilha de calor, e quando eu comparo dados experimentais que são os pontos azuis aqui,
e a linha vermelha, que é dado pela teoria, você tem uma boa concordância entre esses dados e a previsão teórica, né? Finalmente, aqui, o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos aqui, ele põe luz em alguns problemas ainda não resolvidos na ciência urbana, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre probabilidade de interação, que é um dos problemas não resolvidos dessa área, né? A gente falou também sobre gravidade e a integridade das cidades. E, finalmente, esse projeto ajudou a entender um pouquinho mais como é que se desenvolve, né? Quais seriam as ferramentas necessárias para desenvolver uma nova ciência da cidade. Nova ciência da cidade é um conjunto de ideias que tenta explicar a cidade sob o ponto de vista de sistema complexo. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer. Obrigado aí pela oportunidade. E principalmente ao CNPq pelo financiamento.